Turma boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, serei o seu professor nessa aula maravilhosa que tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Então vamos lá ao tema de nossa aula. Aula de número 7, nosso Projetei, objeto de conhecimento, Revolução Francesa e seus desdobramentos. Detalhamento, processos da Revolução Francesa e seus desdobramentos na Europa e no mundo. A gente vai continuar falando sobre a Revolução Francesa, só que focando, melhor dizendo, no período napoleônico, nas guerras napoleônicas. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. A Era Napoleônica. Professor, o que aconteceu após o processo revolucionário francês que derrubou o antigo regime? A gente pode se dizer que a Revolução Francesa finalizou, muito embora o próprio Napoleão se considere ainda um herdeiro da Revolução Francesa, após o chamado golpe 18 Brumário, onde Napoleão Bonaparte, depois os seus colegas ali, cônsul, e se tornou, por que não dizer, o governante absoluto ali. Absoluto em termos, tá, gente? Porque na prática o Napoleão Bonaparte se tornou um monarca absoluto, mas na teoria ainda existiam as instituições que, de certa forma, estavam ali na França, que foram herdeiras, essas sim, da grande Revolução Francesa. Eu trouxe um texto para a gente entender melhor, que vai nos ajudar a compreender esse momento histórico da França. Vamos lá, gente. Era napoleônica, ou eras napoleônica, ou guerras napoleônicas. A Era Napoleônica ocorreu de 1799 a 1815, portanto, 16 anos. Iniciou-se com o golpe 18 Brumário, onde Napoleão Bonaparte deu um golpe de Estado e se colocou no poder, e terminou com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo, que foi justamente a batalha que deu cabo e finalizou, por que não dizer, o governo de Napoleão Bonaparte. Vamos adiante. Napoleão chegou ao poder apoiado pela burguesia e pelo exército, pois o seu governo seria a garantia da continuação das ideias da Revolução Francesa. Mais uma vez, o próprio Napoleão, ele se dizia herdeiro da Revolução Francesa. E por que a burguesia apoiava o Napoleão Bonaparte? Porque o movimento que derrubou o antigo regime, que tirou a aristocracia e o clero do poder e colocou a burguesia no poder, já havia tido muitas agitações na França naquele momento e era necessário um período para acalmar os ânimos, para deixar a poeira baixar. E o Napoleão Bonaparte, que era um líder nato, se colocou como uma figura perfeita para que a burguesia apoiasse e, de certa forma, também tivesse os seus anseios atendidos. É interessante que o Napoleão Bonaparte ele teve uma ascensão meteórica, inclusive ele se tornou general com poucos anos de idade, general novíssimo, tá, gente? E isso graças à sua liderança nata. O Napoleão Bonaparte tinha o poder da oratória, falava muito bem, tá, gente? Se expressava muito bem e era um líder nato. Um líder que as pessoas queriam seguir e os seus comandados, visto que ele era general do exército francês, também o seguiam graças à sua, por que não dizer, a sua boa lábia e o seu espírito de liderança muito aguçado. Vamos adiante, vamos lá. Vou chamá-lo então para participar da aula, o nosso Napoleão Bonaparte. Seja bem-vindo, Imperador Napoleão, que nessa época ainda não era imperador, ele era apenas um cônsul, tá, gente? E a gente vai entender como foi o processo que Napoleão Bonaparte chegou ao poder, o que ele fez, afinal de contas, o que foi o golpe 18 Brumário, por que ele se colocou no poder e quais as principais realizações do seu governo na França. Vamos ao texto, vamos lá. Napoleão Bonaparte no poder. Podemos dividir o governo de Napoleão em 3 períodos: o consulado, o império e o governo dos 100 dias. Vamos adiante. Vamos então entender a primeira fase do governo de Napoleão, que é justamente o consulado, período caracterizado pela recuperação econômica e pela reorganização jurídica e administrativa na França. O governo do consulado era republicano e controlado por militares, onde 3 cônsules chefiavam o poder executivo. Napoleão era o primeiro cônsul da República
era quem realmente governava. Vamos adiante. Vamos então ver quais foram as principais medidas desse primeiro governo do Napoleão Bonaparte. Primeiro, legalizou a distribuição de terras aos camponeses durante a Revolução Francesa, além de construir estradas e pontes, facilitando o transporte, diminuindo o preço dos alimentos. Criou o Banco da França, passando a controlar a emissão de papel moeda. E para evitar a inflação também fez isso, concedeu empréstimos para a implementação de indústria e do comércio. Então a gente está vendo aqui que a principal característica do governo de Napoleão foi modernizar tanto a economia francesa como também a infraestrutura da França. A gente vai ver daqui a pouco que Napoleão Bonaparte vai ser responsável também por reescrever, ou melhor, por escrever o Código Civil Napoleônico. Trouxe aqui umas figuras que vão ilustrar basicamente os feitos de Napoleão Bonaparte, as obras de Napoleão Bonaparte, e trouxe uma moeda que ilustra basicamente o Banco da França, responsável por cunhar papel moeda, que seria utilizado ali no comércio francês. Nesse período, o principal objetivo do Napoleão Bonaparte era basicamente liquidar o seu principal rival, tanto politicamente como economicamente, que é justamente a Inglaterra. Prestem atenção que isso é muito importante. A rivalidade França e Inglaterra surgiu após a industrialização inglesa, que fez com que ela se tornasse a grande senhora do comércio, e Napoleão Bonaparte não queria que a França ficasse para trás, então fez de tudo para incentivar a industrialização da França naquele momento. Vamos adiante, vamos lá, galera. Medidas na área da educação. Napoleão também teve a preocupação de reformar o ensino, atrelando ao Estado a tarefa de oferecer o ensino público à população. Isso aqui é interessante, tá, gente? Foi na França, ou melhor, foi no governo de Napoleão Bonaparte que foi instituído o ensino público obrigatório, tá, gente? Inclusive, a gente está usufruindo, por que não dizer, dessa obrigatoriedade, quase que não sai, do ensino público, que tudo começou lá no governo de Napoleão. Criou escola de ensino fundamental em todas as cidades de maior porte e uma escola na capital para a formação de professores. Foram criados os liceus, colégios internos responsáveis pela formação de cidadãos que posteriormente fossem capazes de ocupar os altos cargos do exército francês. Medidas na área do direito. Na área do direito, criou o Código Civil, conhecido como Código Napoleônico. Prestem atenção que isso é importantíssimo, tá, gente? Abolindo o privilégio do clero e da nobreza. Garantiu o direito à propriedade privada e à igualdade de todos perante a lei. Separação do casamento civil do casamento religioso. Mas também teve a questão da proibição das greves e também dos sindicatos. Um dos mais emblemáticos feitos de Napoleão Bonaparte foi, basicamente, o Código Civil Napoleônico, que foi um marco no direito. Inclusive, o Código Napoleônico ele é utilizado ainda hoje quando se trata de direitos civis. Um dos grandes avanços desse momento foi justamente a instituição, por que não dizer no Código Civil, da igualdade de todos perante a lei. Vamos recapitular um pouquinho. Lá no antigo regime, nem todo mundo era igual. Digamos que uns eram mais iguais que outros, por assim dizer, né, gente? E isso fazia com que uma camada da população tivesse privilégio de nascença ou então de fazer parte de uma instituição, no caso, o clero e a nobreza, tá, gente? Enquanto o terceiro estado, que era a maioria da população, ficava à mercê de algumas explorações, tá, gente? Então a gente pode dizer que o Código Civil Napoleônico foi um marco, porque, basicamente, instituiu, entre outras coisas, tá, gente, a igualdade de todos perante a lei, o que acontece, inclusive, em nossa sociedade. A gente sabe que, na prática, não é assim, mas, na teoria, é importante dizer que todos são iguais perante a lei e que, galera, prestem atenção, tudo isso começou lá na França, no Código Napoleônico. Vamos adiante. O governo de Napoleão, que é justamente o período do Império, ou Império Napoleônico. O Napoleão Bonaparte se autoproclamou o imperador francês. Aí surge a dúvida, professor, se ele assumiu o poder, se restaurou a monarquia na França, por que ele não se tornou rei da França?
e sim o imperador francês. Afinal de contas, qual é a diferença entre o reino e o império? Gente, o reino é local, tá, gente? O imperador, o império é quando esse reino expande o seu território. E nesse momento a França estava começando a expandir o seu território para além de suas fronteiras. Enquanto era só a França, a gente podia dizer que o governante era o rei, porque governava um reino local. Como o território começou a expandir-se, galera, é interessante falar que esse reino se tornou um império. Foi por isso que o Napoleão Bonaparte se tornou o imperador francês. O império foi implementado definitivamente após a mobilização da opinião pública. Em 1804 foi realizado um plebiscito, ou seja, uma consulta popular, onde foi restabelecido o regime monárquico e a indicação de Napoleão ao trono. Esse período foi marcado pelas guerras que visaram a expansão do domínio francês pela Europa. A Inglaterra temia o poder econômico alcançado pela França. A vitória dos exércitos napoleônicos anexaram terras à França, trazendo mais mercados para os produtos franceses, ameaçando a soberania econômica da França. Em 1905, a Marinha Francesa tenta invadir a Inglaterra, mas foi vencida pela Marinha Britânica na Batalha de Trafalgar. Decretado o bloqueio continental pelo qual nenhum país europeu poderia negociar com a Inglaterra. Professor, o que foi esse bloqueio continental e do que se tratava de fato essa disputa entre ingleses e franceses? Ou melhor, entre Napoleão Bonaparte e o governo francês. O governo inglês, naquela época, tinha em seu domínio a mais poderosa esquadra naval que já existia naquele momento, tá, gente? Enquanto Napoleão Bonaparte tinha sob o seu comando o exército mais poderoso. Só que você deve imaginar, você não utiliza o exército para invadir uma ilha, até porque existe um mar ali que separa o continente das Ilhas Britânicas. O Napoleão Bonaparte tentou invadir a Inglaterra por mar, foi detido na Batalha de Trafalgar, não conseguiu então invadir a França, então ele teve uma ideia: que tal eu sufocar e atingir o que há de mais precioso na Inglaterra, que é o seu comércio? Então ele fez o seguinte: pegou o seu exército e estabeleceu a seguinte ordem: todo país continental que ousar a manter relações comerciais com a Inglaterra terá o seu território invadido pelo meu exército. E essa medida a gente conhece como o bloqueio continental. Vou trazer um mapa que vai basicamente ilustrar e nos mostrar como é que foi esse bloqueio continental na prática, tá, gente? Esse é o continente e essas são as Ilhas Britânicas, onde a Inglaterra se localiza, tá, gente? O Napoleão Bonaparte e a França tinham o exército mais poderoso da Europa, enquanto a Inglaterra tinha a esquadra, a marinha mais poderosa da Europa naquele momento. Como Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra, visto que a marinha britânica era muito poderosa, ele resolveu dar uma ordem para que nenhum país continental europeu mantivesse relações comerciais com a Inglaterra. Obviamente, a Inglaterra mantinha os seus mercados consumidores na Europa, mas também estava começando a expandir o seu mercado para além da Europa, no continente americano, que tinha ali algumas colônias que pertenciam a aliados da Inglaterra nesse momento, como no caso de Portugal. Portugal é um caso interessante porque ele era dependente economicamente dos britânicos. Existia ali dívidas que o governo português havia contraído com a Inglaterra, então não foi possível manter o bloqueio continental. O que o Napoleão Bonaparte fez então, galera? Pegou o seu poderoso exército e marchou em direção a Lisboa. Qual foi a consequência imediata disso? A família real portuguesa, então, resolve fugir para o Brasil, tá, gente? Olha só como a história não acontece por acaso, tudo está interligado, são processos históricos que levam outros processos históricos. Então a gente está vendo que o bloqueio continental
agiu diretamente para que a família real portuguesa saísse de Lisboa e se estabelecesse no Rio de Janeiro. Vamos adiante, tá, gente? Napoleão ordena seu exército a invadir Portugal, o que obriga a família real portuguesa a fugir para o Brasil. Apesar da resistência europeia, os exércitos de Napoleão, em 1912, o Império Napoleônico atinge sua extensão máxima. Vou trazer aqui um mapa para vocês que vai ilustrar o quão grande e poderoso estava o exército de Napoleão. Vocês estão vendo que essa parte em vermelho simboliza todo o território francês até 1812. A parte em laranja estão os exércitos, que são, melhor, os estados, que são governados por aliados de Napoleão Bonaparte. O de amarelo são os estados aliados e em verde estão justamente os estados inimigos. E a gente está vendo que nessas estrelas estão onde acontecem as principais batalhas por expansão territorial. A gente está vendo que, inclusive, a Rússia vai ser palco de muitas batalhas, inclusive, por que não dizer, vai ser o início da derrocada do Napoleão Bonaparte. Vamos adiante. Vamos então verificar como é que foi o fim do Império Napoleônico. Após quase 10 anos exercendo a hegemonia político-militar no continente europeu, o Império Napoleônico passou a sofrer vários problemas de ordem social e econômica. As guerras travadas em todo o continente contra os espanhóis, austríacos, russos, ingleses, entre outros, eram dispendiosas e desgastantes. Vamos adiante. Além disso, o empenho contra a Inglaterra, expresso no bloqueio continental, agravava ainda mais a situação. Napoleão passou a ser pressionado pela nação francesa a partir de 1813 e abandonar o cargo de imperador. Estava tendo uma pressão interna para que ele abandonasse o seu cargo de imperador. Vamos adiante. Os espanhóis reagiram combatendo os invasores franceses como podiam, por meio de guerrilhas. A Rússia, por exemplo, vinha tendo enormes prejuízos por estar proibida de vender seus estoques de trigo e de madeira para os ingleses. Por essa razão, quebrou o compromisso com a França e voltou a negociar com a Inglaterra. Napoleão respondeu a essa desobediência, invadindo a Rússia em 1812 com 600 mil soldados e 180 mil cavalos. Prestem atenção que isso é importante, tá, gente? 1812, Napoleão Bonaparte resolve ter uma ideia brilhante, só que não, de invadir a Rússia. Por que não é uma boa ideia invadir a Rússia? Galera, o que a história nos mostra é que a Rússia, por ser um país de dimensões continentais, ou seja, um país grande, que tem o seu território imenso, extenso, e tem adversidades climáticas, como invernos rigorosos, é um país ininvadível. Prestem atenção, é um país ininvadível. Por quê, gente? Por ser uma extensão territorial muito grande, ele conta com um poderoso aliado. E, sem dúvida nenhuma, a história, tanto das guerras napoleônicas como, posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, também vai mostrar. O general Inverno, o inverno rigoroso francês, se mostra muito eficaz na defesa do território. Vindo para mim agora, gente. E a gente vai entender o porquê Napoleão Bonaparte foi derrotado na Rússia. Prestem atenção. 600 mil soldados saíram de Paris em direção à Rússia. Só que, quando chegaram ali no território russo, o exército russo, que eram os cossacos, resolveram então marchar em retirada. Só que eles se retiravam e destruíram tudo que os franceses poderiam utilizar a seu favor. E isso fez com que, logo, o exército francês precisasse de suplementos e, ainda por cima, os cossacos utilizavam uma técnica conhecida como guerrilha, ou seja, um ataque na espreita de forma repentina que causava danos profundos ao exército de Napoleão. Gente, estima-se que pouco menos de 50 mil soldados voltaram ali para Paris.
600 mil soldados, galera, é muita perda e isso foi demais até para o grande e poderoso exército francês, que amargou uma humilhante derrota na Rússia. E isso foi o início do fim para o Napoleão Bonaparte. Ele foi pressionado a sair do cargo, inclusive sofreu algumas derrotas militares e também resolveu retirar-se do cargo e exilar-se em um primeiro momento. Vamos ao texto, vamos lá, galera. Em 1814, Napoleão abdicou do trono e exilou-se na ilha de Elba. No início de 1815, aproveitando-se da enorme popularidade do novo rei, Napoleão fugiu de Elba, acompanhado de 800 homens, e desembarcou na França, onde foi recebido como herói. O rei Luís XVII, que era o governante da França naquele momento, resolveu então, sabendo que Napoleão Bonaparte chegou em Paris, resolveu mandar sua guarda pessoal para prender o Napoleão Bonaparte. Mas quando os soldados chegaram lá no porto, viram Napoleão Bonaparte, ao invés de prendê-lo, resolveram aliar-se ao seu líder Napoleão, e o rei obviamente fugiu, e o Napoleão reestabeleceu-se novamente no poder, dando início ao que a gente conhece como governo de 100 dias. Professor, rápido demais, vamos recapitular. Primeiro, Napoleão é derrotado na Rússia, abdica do trono, exila-se na ilha de Elba, retorna novamente, coroado novamente governante da França e dá início à última etapa de seu governo, que é justamente o governo dos 100 dias. Vamos adiante. Nesse novo governo foi chamado de governo dos 100 dias. Enquanto avançava só uma correção, o rei daquela época não era o Luís XVII, tá, gente? Era o Luís XVIII, até porque o Luís XVII não existia mais naquele momento. E quem governava era o rei Luís XVIII, que era basicamente figurativo, porque era altamente impopular, visando que ele fez algumas medidas que desagradavam a burguesia francesa naquele momento. Enquanto avançava em direção a Paris, obteve inclusive apoio das tropas reais que tinham sido enviadas para prendê-lo. Luís XVIII, mais uma vez, Luís XVIII, não 17, abandonou o trono e fugiu do país. Vamos adiante. Napoleão, entrando triunfante, chega à capital francesa. Em junho de 1815, Napoleão tentou dar seu golpe final contra as potências inimigas do Império Francês, mas foi deflagrada em Waterloo, na Bélgica, a batalha que poria fim às guerras napoleônicas, a última batalha de Napoleão e uma das mais célebres, mais emblemáticas, foi justamente a Batalha de Waterloo, aqui para mim, tá, gente? Vamos lá? A Batalha de Waterloo, que basicamente fez com que o Napoleão Bonaparte, após ser derrotado, ele foi, por que não dizer, liquidado de forma definitiva e foi ali exilado mais uma vez, só que dessa vez na ilha de Santa Helena. Vamos adiante com o texto, vamos lá. Após as guerras napoleônicas e todo o tumulto causado ali por essas guerras, as potências resolveram se reunir no Congresso de Viena para reordenar o território europeu que tinha sido bagunçado pelas conquistas napoleônicas, dando início assim ao Congresso de Viena. Vamos lá. Ocorreu entre 1814 e 1815 e reorganizou a Europa após as guerras napoleônicas e foi considerado o tratado mais abrangente do continente até então. O encontro de líderes marcou o estabelecimento de uma nova ordem política, territorial, jurídica para a Europa. Vamos adiante. Além de remodelar o mapa europeu, no Congresso de Viena foram tomadas decisões que impactaram diretamente no Brasil, como a entrega da Guiana para a França e o decreto que o modelo de exploração de escravizados era incompatível com o mundo atual. Vamos adiante e verificar quais as principais decisões do Congresso de Viena. Entre as principais decisões do Congresso de Viena está a reorganização do território, basicamente o território europeu, definindo de uma
de uma constituição para os estados alemães, no caso, os estados que viriam ser a Alemanha. Vou trazer para vocês aqui um mapa, tá, gente? Que vai ilustrar como é que ficou a Europa após o Congresso de Viena. Basicamente, o que viria a ser o esboço da Europa contemporânea até ali a Primeira Guerra Mundial. Vocês notam que no território onde hoje é a Alemanha, existem vários estados independentes, por que não dizer, que era basicamente que falavam o mesmo idioma, que era o alemão, só que tinha ali diferenças no que tange ao governo, em questões também culturais. Os mais emblemáticos e o mais poderoso, por que não dizer, era o Reino da Prússia, tá, gente? Que viria a ser o coração da Alemanha moderna, que vai surgir após ali a segunda metade do século XIX, tá, gente? Aqui na Itália também, tá, gente? No território onde hoje é a Itália, não existia um país unificado, existiam vários países que tinham como o italiano como seu idioma comum e também traços culturais. Aqui a gente tem, além dos estados papais, o Reino das Duas Sicílias e também ali o território sardo-piemontês, tá, gente? Aqui na Alemanha, a gente tem a confederação aqui dos estados da Alemanha, tá, gente? Que viria a ser a Alemanha unificada futuramente. E a gente tem também aqui o território italiano, que viria a ser a Itália após a unificação ali nas mãos do rei Guilherme II, melhor, rei Vítor Emanuel II, tá, gente? Guilherme era o rei da Prússia, que se tornará imperador alemão após a unificação. Então, tirando esses detalhes, tá, gente? Detalhes aqui tanto da Alemanha como da Itália. Então, após a unificação tanto desse território que viria a ser a Alemanha, ali, sob o rei da Prússia, que viria a ser o Guilherme I, tá, gente? Guilherme I, e também aqui do reino da Itália unificado, tá, gente? Que viria a ser unificado pelo rei, o Vítor Emanuel II. A gente tem aí a formação desses dois estados nacionais tardios, até porque tanto França como os outros estados já haviam sido unificados politicamente. A gente tem a configuração da Europa como a gente conhece, e essa configuração vai durar até o início do século XX com a Primeira Guerra Mundial. Então a gente está vendo que esse tratado de Viena, essa conferência Congresso de Viena, foi fundamental basicamente para traçar os limites territoriais que a gente conhece no século XVIII, XIX e também no século XX. Século XIX e século XX foram os séculos ali que mais teve mudanças no território europeu, e essas mudanças foram sacramentadas ali através do Congresso de Viena. Vamos ao texto, vamos lá? O cercamento, ou melhor, o cerceamento da França como forma de evitar novas guerras e o estabelecimento da paz entre as nações, o comércio de escravizados foi condenado por incompatibilidade com a civilização e os direitos humanos. Só que, na prática, a gente sabe que a Inglaterra não queria escravizados nos seus domínios, não porque gostava da ideia de abolir a escravidão, mas porque refletia que escravizado não compra produto, então, para o comércio britânico não era vantajoso que existisse o trabalho escravizado. Beleza, gente? Então a gente vai encerrando a nossa aula por aqui.